Programa do Ministério da Cidadania irá beneficiar famílias em vulnerabilidade social em Santa Catarina. Presidente Bolsonaro acompanha atendimento ao público em agência Barco da Caixa Econômica Federal. Ação de alerta contra o câncer de mama marca as atividades do Outubro Rosa na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Eleições 2020. Conheça o perfil dos candidatos e eleitores. Advogado de brasileiro preso na Rússia aponta má-fé em caso envolvendo o jogador Fernando. E no esporte, atacante Michel ganha confiança após marcar os 2 gols do Tigre na vitória em cima do Londrina. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é terça-feira, dia 13 de outubro do ano de 2020. A você que nos dá o prazer da sua audiência, você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. Um programa social do Ministério da Cidadania irá colocar alimento na mesa de famílias catarinenses que vivem em vulnerabilidade social. Acompanhe na reportagem. O Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério da Cidadania chegou a Santa Catarina. Em ato na Casa da Agronômica, o governador Carlos Moisés e o ministro Onyx Lorenzoni assinaram o termo de autorização que destinará 14 milhões e 600 mil reais do programa para o Estado. Em várias frentes de operacionalização, o programa atende famílias em situação de vulnerabilidade social, distribui alimentos adquiridos de agricultores familiares e fortalece o setor produtivo local, garantindo escoamento dos produtos, compra com preços mais justos direto de fornecedores, prioritariamente agrupados em organizações que atendem programas sociais. De quebra, a ação ainda irá encorpar a agricultura familiar do Estado e o agronegócio catarinense. E o agronegócio de Santa Catarina, que hoje também se vê representado neste ato, ministro, ele tem cerca de 80% da sua força na pequena propriedade e na propriedade familiar. Então, essa troca em quem precisa de alimento, em quem produz o alimento de forma singela, de forma familiar, ela vem fortalecer ainda mais o nosso Estado, que apesar de ter pouco mais de 1% do território catarinense, está figurando entre os principais produtores de diversas culturas, inclusive um trabalho da EPAG, já recebemos royalties da Europa, de cultivares que nós desenvolvemos nos laboratórios aqui do nosso estado e apresentamos, melhoramos inclusive fora do país, na Itália e outros países da Europa, melhoramos as culturas nesses países a partir do desenvolvimento da pesquisa feita em Santa Catarina. Os recursos serão aportados na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Já estão mapeadas pela Secretaria aproximadamente 320 entidades que serão contempladas. Elas representam quase 60 mil famílias em 91 municípios. O edital com a chamada pública já está publicado no Diário Oficial do Estado e deverá destinar mais de 6 milhões de reais. Bom, o Ministério acabou, através do auxílio emergencial, trazendo um volume extremamente significativo, de recursos que ativam a economia dos municípios e do Estado, evidente. O PA ele foi retomado neste momento, por decisão do governo do Estado. Isso é algo que a gente tem que saudar, porque esse realmente é um programa que ele atinge a agricultura familiar, o microprodutor, produtor apenas de sobrevivência, aquele que às vezes consome 80% do que ele faz e vende 20%. Para comprar outras coisas. Então, ele tem essa relevância, o governo do Estado teve a sensibilidade de repactuar isso lá com
o Ministério e fazer com que o PA acontecesse aqui. Além de favorecer os agricultores locais e as pessoas mais vulneráveis, o ministro acredita que o programa é um sinal claro da recuperação da economia nacional, prejudicada pela pandemia da Covid-19. Nós temos que lembrar que o Brasil começa a se recuperar. Aquela previsão de que o Brasil se recuperaria em V, ela está acontecendo. E agora nós precisamos, e esses recursos que já chegaram aqui, tanto na Conab quanto no governo do estado e nos municípios, eles vão ajudar essa retomada, porque tem agora o mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eles vão ao longo do primeiro semestre, deputado Perim, eles vão ser executados. Então, são melhores condições de nutrição para aqueles que têm vulnerabilidade e esse colchão de proteção para os agricultores familiares. E isso é muito significativo e muito importante, fazendo aquilo que eu falei, é uma ponte, né, de solidariedade e de fraternidade através da produção de um alimento de qualidade. A esperança é que o PA seja um instrumento efetivo que contribuirá sobremaneira para o direito humano à alimentação adequada de uma parcela significativa da sociedade catarinense. Quando nós recolocamos e reestruturamos a rede brasileira dos bancos de alimentos, essa é um outro instrumento importante, porque o presidente Bolsonaro ele assinou a lei, né, sancionou, que permite o aproveitamento das refeições em refeitórios coletivos, né, para o aproveitamento através dos bancos de alimentos, o remanejamento dos alimentos, por exemplo, nas centrais de abastecimento. Então, há um grande esforço, né? E só para lembrar, o Prêmio Nobel da Paz é exatamente um programa de alimentação para os mais pobres, com patamares extremamente semelhantes ao PAA e ao Programa de Banco de Alimentos. A ONU ganhou esse ano esse prêmio, que era completamente inesperado, exatamente pela relevância que a alimentação teve no papel do combate à pandemia e no combate à fome no mundo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, visitou a agência Barco da Caixa Econômica Federal na ilha de Marajó, no estado do Pará. As embarcações atendem às necessidades dos serviços bancários causadas pelas dificuldades de acesso às regiões e diminui os gastos de deslocamento da população até os centros urbanos. Em outra inauguração, o presidente disponibilizou a entrega de conexão de internet e Wi-Fi em escolas e praças públicas de mais de 40 localidades. Pela rede social, o presidente Jair Bolsonaro contou que realizou nesta sexta-feira o primeiro atendimento de auxílio emergencial na agência Barco da Caixa Econômica Federal em Breves, na ilha de Marajó. A Caixa tem 2 agências Barco para atender as populações ribeirinhas da Amazônia. As embarcações atendem às necessidades dos serviços bancários causadas pelas dificuldades de acesso às regiões e diminuem os gastos de deslocamento da população até os centros urbanos. Os barcos fazem uma viagem por mês e ficam em média 2 dias em cada localidade. E hoje, Pedro, senti a emoção também de realizar o pagamento de mais uma família do auxílio emergencial. Sabemos os efeitos dessa pandemia. Lamentavelmente, alguns obrigaram a vocês a ficarem em casa. Eu não tive participação nisso por decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas fizemos tudo possível para minimizar a dor, em especial o sofrimento dos mais humildes. O auxílio emergencial não é para sempre. Tenho isso na cabeça. É um momento. Até porque é caro demais para a União. É pouco até para quem recebe, reconheço, mas é caro demais para a União. Mas acredito eu, com medidas outras que foram tomadas ao longo desses 6 meses, 7 meses que começou a pandemia, brevemente estaremos de volta à normalidade. O evento fez parte da agência de visitas do presidente ao Pará. Bolsonaro também participou da cerimônia de ampliação do programa Abrace o Marajó,
uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem como objetivo combater a prostituição infantil, o tráfico de mulheres e o contrabando de drogas. Nós vamos acompanhar a execução de cada ação. Eu vou entregar oficialmente a cópia do nosso plano ao nosso presidente da República, com muita honra. E aqui já está orçado R$1 bilhão para o Marajó na primeira fase. E até o final, a gente vai passar de 4 bilhões de reais para o Marajó. Depois, o presidente participou do lançamento de uma campanha de reflorestamento. Ainda na ilha de Marajó, Bolsonaro anunciou a ampliação do acesso da internet banda larga e da energia elétrica para a região. Marajó é o maior arquipélago fluvial marítimo do planeta, formado por cerca de 2.500 ilhas. Possui extensão territorial superior à de países como Suíça e Holanda. Com paisagens paradisíacas, a região concentra o maior rebanho de búfalos do país e responde pela maior produção de açaí do mundo. Mas o arquipélago também tem muitas carências. Metade dos municípios apresenta baixo índice de desenvolvimento humano, segundo o IBGE. E após a pandemia da Covid-19, a situação ficou ainda mais crítica. O acesso à internet na ilha do Marajó vai ser ampliado. 6 localidades da ilha, com cerca de 7.000 moradores, vão passar a ter cobertura banda larga 4G. A estrutura de conexão deve estar concluída até 2022. Com o decreto do governo, as empresas de telefonia se tornam obrigadas a disponibilizar a cobertura. Também será ativado mais de um ponto de Wi-Fi na praça do município de Breves, projeto que permite acesso gratuito e ilimitado à internet em praças públicas. Ao todo, 94 pontos de internet banda larga via satélite foram disponibilizados e instalados em 12 municípios da ilha por meio do programa Governo Eletrônico. Na tarde de quinta-feira, Jair Bolsonaro chegou ao estado acompanhado por ministros e da primeira-dama Michele. Cumprimentou admiradores, tirou fotos, andou do lado de fora do veículo e acenou para várias pessoas. A seguir, ação de alerta contra o câncer de mama marca as atividades do Outubro Rosa na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Outubro é o mês da conscientização contra o câncer de mama. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o tema não passou em branco. O deputado Volney Weber compareceu à sessão vestindo camisa e gravata que simbolizam o Outubro Rosa. Vim trajado com a minha camisa rosa, minha gravata rosa, em comemoração a este mês que é de conscientização e que, através desse trabalho de conscientização, já salvou muitas vidas. A campanha mundial de prevenção ao câncer de mama foi criada em 1990, com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce para combater a doença e contribuir com a redução da mortalidade. O deputado Volney Weber lembrou em plenário que de todos os novos casos de câncer que surgem a cada ano entre as mulheres, 25% são de mama. Dados da Secretaria da Saúde de Santa Catarina apontam que no ano passado, 662 mulheres aqui do estado morreram de câncer de mama e neste ano já foram registradas mais de 400 mortes. Por isso, é importante ficar atenta aos sintomas. Os principais são a presença de caroço, mudança no formato, vermelhidão e secreções no seio. O deputado também reforçou a importância de hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos, que reduzem em quase 30% as chances de desenvolvimento da doença.
O parlamentar pediu às mulheres catarinenses que façam os exames de rotina. Quando o diagnóstico é feito na fase inicial da doença, as chances de cura são bem maiores. O tratamento precoce você consegue, com certeza, contribuir para esse avanço que nós temos aí de uma expectativa de vida de 80 anos hoje. A deputada Dirce Heiderscheit assumiu uma cadeira no parlamento exatamente no mês em que é celebrado o Outubro Rosa. Ela é autora da lei de 2013, que torna obrigatórias em Santa Catarina as mobilizações relacionadas à campanha internacional para intensificar as ações preventivas à saúde da mulher. Nós estamos vivendo esse período que as mulheres têm que se cuidar, têm que realmente fazer a diferença, né? Os municípios precisam dar esse suporte para as nossas mulheres catarinenses, que façam esse cuidado especial para elas nesse período e sempre, né? Atenção, você que busca por uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul de Santa Catarina. Operadora de telemarketing ativo, auxiliar de escritório, designer, assistente de auditoria, vendedor externo, vendedora, assistente administrativo, assistente societário, vendedor porta a porta, limpeza geral, consultor de vendas, ajudante para montador de temperado, chapeiro, auxiliar de cozinha, consultor de vendas, Clube Morena Rosa, gerente de contas regional, gestor de tráfego na internet, ajudante de loja virtual, vetorizador de Corel, analista de marketing, professor de inglês, professor de francês, professor de espanhol, coordenador de transporte, ajudante de motorista, analista de suporte em TI, consultor de comercial externo, atendimento ao cliente e-commerce, televendas e consignado, gestor comercial, analista de tecnologia e segurança da informação, suporte técnico, comprador, gerente de lanchonete. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Eleições 2020. Conheça agora o perfil dos candidatos e eleitores brasileiros. Por exemplo, a maioria tem somente o ensino médio completo. As mulheres representam 51,11% do eleitorado brasileiro, mais da metade, mas respondem por apenas 33% das candidaturas. As revelações aparecem nos dados. Nestas eleições, a maior parte dos eleitores tem entre 25 e 39 anos. Tanto a maioria dos candidatos quanto das pessoas aptas a votar tem somente o ensino médio completo. O número de eleitores analfabetos, somado ao dos que sabem apenas ler e escrever, ultrapassa 18 milhões. Mais de 2 milhões em relação aos que têm ensino superior completo. A leitura ela é capaz de fazer com que a pessoa, quanto mais ela lê, mais crítica ela é e mais conhecedora da sua realidade ela também é, e mais ela sabe aonde ela quer chegar com as suas ações. Em relação à questão de gênero, também temos muito a falar. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós mulheres representamos pouco mais de 51% da população do país. E não é só isso, também somos maioria no eleitorado. Porém, quando olhamos quantas dessas mulheres vão para a política, a porcentagem é bem menor. Para as eleições municipais de 2020, por exemplo, entre as mais de 550 mil pessoas que pediram registro de candidatura, sabe quantas são mulheres? Quase 184 mil, cerca de 33%. Ainda se acredita no Brasil que política é coisa de homem. Essa questão tem que ser quebrada. Nas eleições gerais de 2018, o número de mulheres candidatas era ainda menor, apenas 18%. A cientista política Daniela Rabelo acredita que o aumento de um pleito para o outro se deve ao fato de os partidos não poderem mais formar coligações para juntos terem ao menos 30% de candidaturas do gênero minoritário. O percentual agora precisa ser preenchido por legenda.
A especialista pontua que ainda é necessário fazer mais, preparar essas candidatas. Se houvesse um preparo antecipado, e para isso está na lei que 5% do fundo partidário poderia ser feito, que os partidos devem, né, fazer a formação dessas mulheres, se isso de fato estivesse ocorrendo na prática, teríamos candidatas muito mais bem preparadas nas eleições de 2020. A seguir, atacante Michel ganha confiança após marcar 2 gols do Tigre na vitória em cima do Londrina. Há mais de 500 dias, o brasileiro Robson está preso na Rússia por tentar entrar no país com remédio para dores nas costas. A medicação pertencia ao sogro do jogador, que inclusive já passou pela seleção brasileira, o volante Fernando. O caso ganhou repercussão nacional e até o presidente Jair Bolsonaro prometeu ajudar. O advogado de Robson falou com a nossa reportagem e deu detalhes do caso, além, claro, de acusar o jogador de estar sendo omisso. Esse gol do volante brasileiro Fernando no campeonato chinês marcou o início de uma campanha mundial nas redes sociais. Mas o que chamou a atenção de milhões de internautas não foi o futebol, foi o contraste entre a alegria do jogador e o drama de outro brasileiro, Robson do Nascimento Oliveira. Enquanto um se destaca na carreira, o outro está há mais de 560 dias encarcerado nesse presídio da Rússia, acusado de tráfico internacional de drogas. Esse documentário da TV russa mostra detalhes das instalações. Tudo começou no dia 9 de fevereiro de 2019. A foto mostra Robson em um avião, prestes a embarcar para a Rússia. Ele e a mulher haviam aceitado uma proposta de Fernando para deixarem o Brasil e irem trabalhar na casa do jogador no país europeu. Fizeram uma proposta para ela de trabalhar em Moscou, na casa do Fernando, sendo a cozinheira da residência e fazendo os afazeres domésticos. Ela falou que iria, mas que queria ver se conseguiria alguma colocação para o marido dela, o Robson, que não queria deixar ele aqui no Brasil. Eles aceitaram, falaram que o Fernando estava precisando de um motorista e assim contrataram os dois, a Simone para trabalhar como cozinheira e o Robson para trabalhar como motorista. Ficou acordado que eles viajariam dia 9 de fevereiro para Moscou e um dia antes da viagem foi feita uma ligação para o Robson que ele seria entregue para ele 2 malas e que essas malas teriam que ser entregues para o Fernando. Na mala havia 2 caixas de Mitedon, ou cloridrato de metadona. A medicação tarja preta seria levada para o sogro do jogador, que sofre de problemas na coluna, como mostra essa receita, enviada pela mulher de Fernando em uma conversa pelo WhatsApp. O problema é que a substância é considerada uma droga ilegal na Rússia. Robson foi detido no aeroporto, logo que chegou no país, como mostra essa outra foto. Foi liberado, mas dias depois acabou sendo preso. Passados 5 meses, Fernando deixou a Rússia para jogar em um time da China. E nesse vídeo, ao lado da mulher, ele se despede dos torcedores. Сейчас я еще один болельщик Спартака и я всегда болельщик. Хорошо? Robson ficou para trás e até hoje está no presídio de Caxira. A maior reclamação do advogado de defesa é que Fernando nunca assumiu para a justiça russa que o remédio era para o sogro dele, como mostra essa outra receita. Ele omitiu, ele não falou a verdade como deveria ter sido dita. Ele falou que o Robson iria trabalhar para eles e que não sabia do conteúdo da mala e nem sabia como aqueles remédios foram parar na mala dele. O caso voltou à tona e gerou uma comoção mundial na internet nos últimos dias. A hashtag Justiça por Robson foi compartilhada por milhões de pessoas, inclusive por jogadores famosos, como o atacante Richarlison da seleção brasileira e o zagueiro Felipe Melo, do Palmeiras. Eu mandei uma mensagem ontem à noite para o nosso presidente Bolsonaro, ele respondeu a mensagem e me disse, bom, vou entrar em campo.
Vamos fazer de tudo para trazer o Robson para o Brasil. A promessa de ajuda de Jair Bolsonaro renovou as esperanças da família de Robson. O chefe de Estado brasileiro disse que vai conversar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre o caso. E o caminho é diplomático, perdão, né? Até porque já existe precedente em outros casos. Então isso é comum acontecer em outros países, aqui pode, lá não pode. E daí complica a situação. Agora, uma pessoa inocente, que nem o remédio nem era para ele, era para o sogro do jogador Fernando da seleção brasileira. Então estamos tentando aí, o perdão vai demorar, não vai ser rápido, tá? Mas o que for possível fazer nós faremos e com toda a brevidade que o caso merece. Afinal de contas, né? Uma prisão para quem é inocente é bastante injusto. O advogado do Robson afirmou que o caso será julgado novamente na justiça russa. E de acordo com os trâmites daquele país, uma nova decisão pode demorar até 5 meses. Por isso, a esperança é uma saída diplomática, uma conversa entre o presidente brasileiro e o presidente russo para resolver essa situação. E são 2 possibilidades para ele voltar para o Brasil. A primeira é o Robson ser expulso e a segunda é ele receber o perdão do governo russo. Os primeiros efeitos já surtiram na embaixada russa aqui no país. Os representantes do governo divulgaram um comunicado, no qual informam terem recebido várias mensagens de apoio a Robson nos últimos dias e prometeram encaminhar os pedidos para o país, além de acompanhar o caso de perto. Depois de 1 ano e 6 meses de muita luta, a gente conseguiu chegar onde a gente queria, que é através da figura do nosso presidente Bolsonaro, que ele faça essa interlocução com o governo russo, com o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, e que o governo russo perdoe o Robson por esse crime que ele não cometeu, vamos dizer assim. Juridicamente ele cometeu, porque ele tentou atravessar a fronteira russa com a mala, mas ele não sabia do conteúdo da mala. Então, assim, acredito que que o governo vai conseguir fazer um bom trabalho e conseguir esse perdão do Robson. E logo, logo ele vai estar de volta para o Brasil, se Deus quiser. E depois de toda a repercussão do caso, o volante Fernando se manifestou nas redes sociais. Na declaração, o jogador reclama de inúmeras mentiras e boatos que estariam sendo divulgados sobre ele. Diz que está fazendo o possível para ajudar o Robson, mas que a situação é muito complexa. Também pediu a ajuda do presidente Bolsonaro no caso. Fernando tem custeado a defesa de Robson, que inclui o advogado brasileiro e um outro na Rússia. Além disso, paga cerca de R$500 por mês para que o ex-funcionário tenha acesso a itens de primeira necessidade na prisão. Mas a defesa de Robson já estuda uma futura ação com pedido de indenização. Quem tem que ressarcir esse tempo que o Robson perdeu, esse abalo psicológico que ele sofreu, o quanto ele sofreu dentro da cadeia. E assim, vale lembrar que isso tudo de forma injusta e de uma forma que ele não tinha culpa alguma. Agora vamos falar verdadeiramente de esporte, né? O atacante Michel foi o herói do Tigre na vitória do último domingo em cima do Londrina. Com 2 gols marcados e a artilharia do Tigre na competição, o jogador está esbanjando confiança. Ele está de bem com a vida. No último domingo, o centroavante Michel marcou os 2 gols do Criciúma na vitória em cima do Londrina. O atacante, que vinha sendo criticado, já marcou 5 vezes e é o artilheiro do Tigre na Série C. Com certeza, eu acho que você marcar 2 gols decisivos numa partida acaba elevando a tua confiança, mas a gente tem que ter pé no chão e seguir trabalhando firme e forte para a sequência do campeonato. O atleta, que tenta manter os pés no chão, ainda falou sobre a técnica do primeiro gol, já que estava de costas para o goleiro e conseguiu, num toque de rara felicidade, empurrar a bola para o fundo das redes. Humilde, o jogador dividiu a alegria com os companheiros e ainda confessou que teve ajuda especial para decidir o lance. Naquele momento eu tive... na verdade eu fui inspirado por Deus, Deus me deu sabedoria de girar na hora ali e acompanhar também a trajetória da bola, então foi um gol que o mérito é de todo o grupo. Michel ainda elogiou o estilo de jogo do novo treinador do Tigre. Itamar Schul gosta que a bola cruze mais a área adversária, o que favorece o centroavante do time, que ganha mais oportunidades durante os jogos. Com certeza, eu acho que a bola, ela chegando ali, a gente tem a probabilidade de poder finalizar, né? E finalizando, os gols acontecem. Então, a gente só tem que agradecer ao grupo e que venha mais gols aí a favor do Criciúma. Polivalente, o jogador ainda falou de suas outras funções dentro de campo.
O atleta, que gosta de ajudar na marcação, contou sobre o esforço dentro de campo, o que o tirou mais cedo de campo no último confronto. Tudo para um bem comum. Não, na verdade, a gente acaba ajudando a equipe tanto na marcação e também na parte ofensiva. Foi o meu primeiro jogo que eu peço para sair ali na metade do segundo tempo. Eu venho numa sequência, numa batida de todos os jogos, então isso é normal. A gente tem um desgaste, mas nada preocupante. Michel também falou sobre o novo treinador. Itamar Schul comandou a equipe pela primeira vez no último domingo e parece que já ganhou a confiança dos jogadores. É um cara que conhece a Série C, ele tem muito a nos ajudar, a nos agregar, então a gente se adaptar o mais rápido à forma de trabalho dele e que a gente possa também estar nos ajudando aí para o acesso à Série B. Sem entrar em atrito com a comissão técnica anterior, Michel quer mesmo jogar bola e por isso mesmo o jogador foi diplomático. Cada treinador ele tem a sua ideia, tem o seu modelo de jogo e a gente tem que estar disposto e apto para executar aquilo que se pedem. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.